Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Rossana Machado, advogada, educadora parental, e esse aqui é o nosso podcast Encontros com a Girassol, onde eu converso com alguns convidados, convidadas, para falar um pouquinho sobre as dificuldades que pais e mães encontram, né, no dia a dia. Essa é a verdade, né? O que que vamos fazer? O que que estamos, que realidades estamos vivendo, os pais e mães estão vivendo, né? E hoje recebemos a minha amiga, posso chamar de amiga, colega na educação parental, Alessandra Pralazin, que é pós-graduada em educação parental e inteligência emocional e apoia famílias na construção de relacionamentos saudáveis, cada uma à sua maneira, tendo como base uma comunicação que conecta. Adorei esse currículo, Ali, perfeito. Mas a Ali também é mãe do Pedro de 11 anos, que foi que ajudou, então, ela diz aqui, a enxergar um mundo mais leve que ela não conhecia. E quem despertou nela o desejo de olhar com mais cuidado para as relações entre mães e filhos e de ajudar outras mães a fazer o mesmo. Que legal, Ali. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Muito obrigada pelo convite. Me Ah, sinto muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo, né? A gente vem caminhando aí juntas, né, dentro da educação parental, e acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje. o legal é que a educação parental ela também faz ligações com muitos assuntos, né, que tocam pais e mães, mas que também nos trazem a reflexão. E hoje, justamente, a gente vai refletir um pouquinho sobre uma nova lei, né, que toca mais a área jurídica, mas nós estamos aqui, é uma nova lei que fala de quê? Educação parental positiva, né? E o que que é? É a lei, deixa eu falar aqui o númerozinho dela, 14.826, né, deste ano, que vai entrar em vigor agora em setembro, mês que vem, e que justamente vem para garantir o quê? A educação parental positiva e o direito de brincar. E eu escolhi especialmente a Ali porque eu sei que ela tem uma experiência de bagagem do justamente da importância do direito de brincar, né, das crianças. Então vamos conversar um pouquinho, né, desta lei. E por que que existe uma nova lei, né, já que existem leis que já garantem, né, para a criança esse direito, tá? Seja ela na Constituição Federal, seja ela no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, seja até a própria Lei de Alienação Parental, né? Tu vê, existe uma necessidade. Se existe a lei, é porque existe essa necessidade. Então, me conta um pouquinho do teu modo de pensar, Ali, do porquê da vinda, né, dessa nova lei. Eu acho que ela mostra uma coisa que é assim, é urgente a gente olhar para a parentalidade, né? Apesar de ser uma coisa que existe desde sempre, né? O exercício da parentalidade, Hum. muitas coisas têm mudado nessa forma de olhar para os filhos, né? E eu acho que a lei, eu acho que ela chama atenção, é um modo de chamar atenção para esse novo olhar. De um ponto de vista mais positivo, de respeitoso, da não violência, né? Então acho que pelo que está acontecendo hoje com as crianças, com os jovens, com essa discussão toda sobre saúde mental, é, a gente está mais do que num alerta de que precisa cuidar dessas relações de uma forma diferente do que vinha sendo, né? Então, eu acho que a lei ela mostra um pouco disso, né? Olha, é urgente a gente olhar para isso, não dá para fazer do jeito no automático como vinha sendo feito, de passando de geração para geração, né? Muitas vezes esses pais, assim, a gente nunca pensou que precisava de alguém ajudando a gente a exercer a parentalidade. Eu não gosto de falar ensinar os pais a serem pais, porque eu acho que, na verdade, está mais a ver com educar, que
Educar é trazer para fora. Então, a gente olhar, trazer esse potencial que cada pai tem, que vai fazer à sua maneira, sim, de acordo com seus valores, de acordo com o que funciona, mas também precisa desse olhar mais amplo de o que, que a criança precisa, o que, que não pode faltar na infância. Eu acho que a parentalidade, essa lei ela vem para falar um pouquinho sobre isso, né? Trazer esse holofote para isso. Tem uma questão que é muito importante, que a própria lei, ela não fala de gênero. Ela não fala que essa educação parental tem que partir das mães ou dos pais, é deles, os que exercem a parentalidade, e são os dois. E a gente sabe que na prática, o exercer, né, da educação com os filhos está muito voltado para as mães. E eu acho muito importante a discussão sobre isso, repensar sobre isso e Uhum, entender que nós, seres humanos, sejam homens ou mulheres, nascemos com as habilidades do cuidado do outro, uhum, não é? E eu acho que até muito por isso, por essa habilidade que evoluímos, tá? sim. Então, se as mães hoje têm uma habilidade, vamos dizer, mais aflorada, é porque foi cobrado dela esse dever. Mas os Uhum, uhum, pais também estão com toda a potencialidade para também exercer. Eu escuto muito pais, homens, né, com uma dificuldade incrível após a separação, por exemplo, né, de exercer essa parentalidade. Né? Por quê? Porque eles são muitas vezes tolhidos de fazer isso, porque é com as mães. E eu acho que é bem importante repensar. A lei não distingue. Então, vamos, né, tomar a iniciativa de trazer também os homens para essa conversa. você falou uma coisa super importante, porque eu acho que historicamente, né, o homem ficava com a parte financeira, né, com o provedor e a mãe com os cuidados. É, ainda é uma cobrança muito grande, por mais que hoje em dia já se fale, que os pais participam, a cobrança das próprias mães para com elas. Hum, De tomar tudo isso à frente, acho que é por isso que acontece isso que você falou, né? De muitas vezes não as próprias mães não darem muito espaço para os pais, porque são formas diferentes, são sim. bagagens diferentes e são complementares, não é um é melhor do que o outro. Na verdade, a criança ela precisa de referências femininas e referências masculinas, e a forma de cada um fazer isso é importante para a formação desse indivíduo, né? E realmente, quando vem a separação, é quando eles precisam fazer isso, e muitas vezes isso não foi desenvolvido, né? Ou porque também não é bem visto na sociedade, né? Há um tempo atrás teve aquela discussão de que banheiros masculinos não têm trocador, não tem. Então, até um cuidado básico com crianças menores é complicado. Aham, Mas até assim, sim. no dia a dia, eles têm que abraçar aquilo e estão totalmente perdidos. Então, realmente, eu acho que é uma discussão muito mais ampla, né? Que tem sim que envolver os pais, é, trazer ele por esses lugares de direito, né? De exercer essa parentalidade e até de assim, como que a gente pode explorar mais isso, né? Esse olhar da parentalidade até do ponto de vista masculino, né? Que são modos diferentes de funcionar, mas que são importantes e necessários, e mais ainda, né? Você mais do que ninguém sabe disso, o quanto é desafiador, principalmente após uma separação, esses pais entrarem num acordo, numa linha única para aquela criança, né? Então, cada um, o que faz na casa do pai não pode fazer na casa da mãe, e aí Uhum. a criança fica perdida nesse. Então, assim, tem que haver uma união maior para além das diferenças pessoais, para além do final do casamento, esse olhar único de uma parentalidade positiva para que a criança os direitos dela estejam garantidos, independente dos pais estarem juntos ou separados, Como né? não? Perfeito. Mas me conta um pouquinho, porque uma das dificuldades que eu vejo
dos pais, após a separação, é justamente daquele que não fica com, os cuidados diários, né, que fica com a convivência. Eu não gosto aqui de falar de visita, né, por mais que a lei ainda diga isso, direito de visita. Pai e mãe não visitam, né, eles convivem com os filhos. Mas enfim, da dificuldade nessa convivência de estabelecer o que que eu vou fazer. E aí eu penso também no direito de brincar, né? Nesse exercício do direito de brincar, de como é saudável isso, justamente porque a própria lei estabelece a faixa etária, né, que ela estaria focada, que é de 0 a 12 anos incompletos, do quanto é importante nessa faixa, as crianças terem o direito de brincar, de estarem brincando. E aí eu vou dar aqui uma cutucada em você. Diga, vem cá, celular é brinquedo ou não? Não, de forma alguma. Acho que tem várias coisas para a gente comentar aí, né? Primeiro, que olha só, geralmente as pessoas relacionam o brincar com crianças mais novas, né? E não com crianças mais velhas, de 10, 11, 12 anos. E aí entra nessa pergunta que você falou, assim, celular é brinquedo? Não, celular não é brinquedo, né? O que que é brincar? O que que eu entendo pelo brincar, né? Foi uma coisa, um assunto que eu explorei muito, né? Como você falou, eu tenho essa bagagem, eu olhava mais especificamente para o brincar entre pais e filhos, porque o brincar ele é importante, é a forma da criança se interagir com o mundo, dela conhecer o mundo, explorar o mundo e a partir disso aprender, é a forma dela se expressar, né? É a forma dela estabelecer e fortalecer vínculos. Então, tudo isso eu vou fechar aí nessa sua pergunta. É, então, assim, o brincar, ele é importante e, na verdade, a lei pode falar de 0 a 12 anos, mas o brincar, ele é importante para qualquer ser humano, independente da idade, Independente. né? Porque é no brincar que a gente experimenta, que a gente se permite, que o cérebro inteiro é ativado. Então, na verdade, nós adultos também precisamos brincar, né? Então, é um outro assunto, mas na verdade o brincar ele é importante sempre. Uhum. E o que que acontece? Quando as crianças hoje em dia, inclusive, estão desaprendendo a brincar. Por quê? Telas cada vez mais cedo, e aí a tela não permite essa experimentação, não permite tentativa e erro, o contato com o mundo, o real, né? É, é, as crianças têm pouco tempo livre, e eu já vou correlacionar tudo isso com os pais separados. Na verdade, se usa muito o brincar hoje em dia, se entende o brincar como, como distrair a criança para os pais poderem fazer o que eles precisam fazer, Sim. o foco na atividade. Então, a criança, eu vou dar uma brincadeira, um jogo para ela aprender não sei o quê. A brincadeira, então, a atividade, foco muito na atividade e não no brincar em si, né? No explorar. Então, o que que acontece? E é muito visto como uma obrigação, né? Então, como se sabe hoje que o brincar ele é importante, os pais muitas vezes sentam para brincar com os filhos, porque tem que brincar. Só que se a gente pensar, ainda mais, isso vale para todos os pais, mas principalmente um pai que tem menos convivência, na verdade, assim, o brincar é a forma de você entender como é que está seu filho, né? Porque muitas vezes ele vai expressar uma angústia, uma insegurança no meio de uma brincadeira, numa fala de um faz de conta, na hora que você está realmente presente com ele. Então, o brincar ele é importante para você fortalecer esses vínculos que ficam muito mexidos, né? Essa segurança da criança, quando tem uma separação, ainda mais, acho que, independente da idade da criança, né? É, não existe um preparo para ela saber, bom, agora meu pai está aqui, a minha mãe está ali, o que que eu faço, de quem que eu gosto, como que é essa dinâmica, onde eu estou no meio disso, será que isso é culpa minha? Então, na verdade, o brincar, ele permite você fortalecer esse vínculo com o filho, mostrar, transmitir essa segurança de que a relação entre vocês continua, independente de estar na mesma casa ou não. É um momento de permitir essa criança explorar o mundo,
E ter esse tempo exclusivo de brincar, esse tempo próprio, né? Que às vezes as pessoas, os pais vão muito assim pro, vou levar uma criança para fazer passeio, né? Então, no final de semana que o pai está com a mãe, com a criança, ou que a mãe está com a criança, eu vou resumir isso em passeio. Mas na verdade, às vezes o passeio, a criança está focada em outra coisa e o pai também. É legal ter esse tempo de olhar, que é o tempo da convivência, né? De sentar o olho no olho. Criança, a gente acha, as pessoas acham que criança precisa de muitas coisas, muitos malabarismos, coisas é, estratosféricas. Na verdade, o que as crianças precisam, o que elas querem com os pais é o contato, é o olho no olho, é saber que elas estão sendo vistas, né? Então, e o momento do brincar junto, quando os pais realmente mergulham nisso, que eles estão no momento mais de descontração, de leveza, isso favorece Uhum, essa uhum. união, né? A Sabe o que gente que eu desliga. lembrei, Ali? Do filme O Divertidamente 2, né? Cinema, ou um filmezinho em casa mesmo, é uma coisa muito legal de fazer junto com os filhos, porque é um Uhum, momento a dois, que se está junto, mesmo que não esteja, né, tendo uma atividade tão, vamos dizer, ativa, né? É mais passiva, mas mesmo assim, o quanta coisa legal tem, e o próprio filme mesmo fala de algo importantíssimo, né? Que são as emoções. Da importância de se observar as emoções, de cuidar delas, né? Eu acho que um pouco da parentalidade positiva e dessa ajuda importante que os educadores parentais podem dar a esses pais é entender o quanto é importante saber lidar com as suas emoções, e aí vem a inteligência emocional nisso, né? De entender um pouquinho mais sobre si, tá? E da importância de transmitir valores importantes a seus filhos, né? Mesmo numa separação, tá? A fala clara, a fala que acolhe, que se sabe que a criança vai ficar triste, sim, não é? uhum, Que não é besteira. Ah, tudo bem, vai passar, sabe? Desconsiderando, não, tem que acolher. A importância do uhum. acolhimento nessa fase, né? E do observar os filhos neste momento. Mas para que eu possa observar os filhos, eu tenho que estar em primeiro lugar, eu tenho que estar bem. Então, da Uhum. importância dos pais estarem bem para cuidar bem dos filhos, seja nessa fase de separação ou em qualquer outra fase, né? E o brincar, ele ajuda até nisso, né? Quando a gente tem o brincar, ele faz a gente perder a noção do tempo. Quando a gente faz uma coisa que a gente realmente gosta, né? É, então, sei lá, eu adoro ouvir música. Você mergulha, você se solta. Então, é um cuidado, por isso que eu falo que, na verdade, o brincar ele tem milhares de benefícios para as crianças e para os adultos. E por isso que nesse lugar, se você encontra um momento de conexão, que não precisa, né? Você falou assim, o cinema ele é uma atividade mais passiva. Ah, Ele pode ser passivo do ponto de vista de assistir, mas depende. Se você pega em casa, aí vamos fazer pipoca. Então tem um momento junto de criar vamos fazer de conta que a gente está no cinema. Então você pega o cobertor, pega um balde de pipoca, de compartilhar. Olha que legal essa, assim, nossa, que engraçado. Até o lembrar depois, né? Uhum. Nossa, lembra aquilo que engraçado que aconteceu? Tá, 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 tá. Então, assim, na verdade, por isso que é mais do que a atividade em si, é esse tempo juntos. Né? Tempo de qualidade, esse tempo de olhar para o outro, de prestar atenção, né? Então, dependendo da idade do filho, o que você achou daquele momento que ela ficou triste? Nossa, eu também fiquei triste, como é, né? E aí surgem todo esse cuidado, todo esse acolhimento. Então, eu acho que é, e esse tempo tem faltado, né? Hoje em dia se fala muito, eu acho que essa história até dessa lembrança da importância do brincar, o brincar, além de outras coisas, ele tem um tempo próprio, né? E não existe esse tempo hoje. A gente tem tudo acelerado, tudo tem um objetivo, é tudo no automático, né?
até nas telas, né? Então, assim, o ritmo de tudo é muito acelerado. Então, às vezes, você tem um tempo de pausa, de estar realmente com o filho. Então, quando eu falo de brincar, é mais do que atividade. O brincar é o estado de espírito, né? É o estado de presença, é o estado de experimentar, de junto, nesse caso, né? Então, Eu não acho é uma também que é uma atividade. proteção da saúde mental dos nossos Com filhos, certeza, com total, certeza. né? É a hora que eles extravasam, né? Então, assim, através do movimento, então, o contato com a natureza. Então, assim, ele permite tudo isso, né? Essa liberdade aí. E até de você conhecer mais o filho, né? Então, assim, do que você está do que tá gostando de. Gosta do desenho tal. Ah, tá bom, mas o que é legal nesse desenho? Né? É uma forma de você conhecer o seu filho. Então, ele gosta de ler livros, né? Que tipo de livro? Ah, é livro de dragão, é livro disso, livro de aventura. Então, a partir do que o outro demonstra de interesses, a gente também vai conhecendo os filhos e também pode se aproximar deles por conta disso. Então, voltando aí para o caso dos pais separados, né? Mesmo um pai ou uma mãe que não convive com o filho, saber do que ele gosta atualmente, que tipo de música que ouve, qual é o Uhum. desenho favorito, é uma forma de você se manter, né? E aí, assim, você está de longe. Olha, às vezes é mesmo o telefone, olha, lembrei de você, vi esse desenho, ouvi essa música, né? Dependendo da idade da criança. Então, assim, é, ele permite essa aproximação, né? Essa Entre ligação pais e importante filhos. emocional, né, entre pais e Com filhos. certeza, com certeza. Ai, ótimo, Ali, eu te agradeço muito, mas falando em tempo, né? O É nosso tempo verdade. aqui está acabando, mas eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo agora nesse momento que esse vídeo vai estar disponível no nosso Instagram, no @girassolmedparental, né? E que dá para você entrar em contato aqui com a Girassol Médio Parental através do seu e-mail, @gmail.com, ou pelo WhatsApp, o 51 98 240 5108, ok? Possa nos assistir até no YouTube, nós vamos estar por lá também, tá? Mas eu quero deixar aquele recadinho da Girassol para todas vocês, em especial para a Ali, lembrando que todos vocês sejam como o girassol. Volte-se para o que te faz feliz. Contagie o mundo com sua luz e fique em pé a cada amanhecer. Um grande Acho abraço a lindo todos. demais. Beijo, Obrigada, tchau, viu, Rô? tchau. Tchau.